Olá, você que nos ouve e assiste, bem-vindos a mais um Papo Divino. Eu sou Lili Amada, jornalista e host do podcast do Colégio Divino Salvador, que fala sobre o mundo maravilhoso da educação. E agora a gente vai iniciar aí mais um ano letivo e hoje nós vamos trabalhar num assunto muito interessante e que com certeza vai ser muito útil para muitas famílias. A gente vai falar sobre adaptação escolar, né? Para muitas famílias vão iniciar agora com seus filhos, com seus pequenos, ali na educação infantil, o primeiro contato fora da família que as crianças vão ter, né? Deixar um pouco ali as crianças e trabalhar. E vamos saber como fazer essa adaptação escolar das crianças e, claro, também das famílias. E para falar um pouco mais sobre esse assunto incrível, recebo hoje aqui Onésimo Soares, meu antigo professor do Colégio Divino Salvador, graduado em filosofia, professor há mais de 30 anos, Onésimo, formado em terapia familiar sistêmica, independências, abusos e compulsões. Hoje, à frente do Serviço de Orientação Educacional do Divino. Onésimo, muito obrigado por participar aqui com a gente. Agradeço o convite, agradeço a possibilidade de a gente estar aqui conversando, trocando, aprendendo, compartilhando um pouco das nossas experiências. Obrigada. E também recebo aqui Laura Biagi, psicóloga pela PUCamp, neurocientista pela Santa Casa de São Paulo, pós-graduada em psicopedagogia e análise do comportamento aplicado e que trabalhou por 5 anos no Colégio Divino de Salvador também no SOI. Acabou de nos deixar, vai fazer muita falta, mas fez um trabalho incrível e, claro, vai estar sempre presente ali com a gente. Laura, muito obrigada pela presença também. Claro, é um prazer estar aqui com vocês, com todos por aqui. Vamos lá conversar sobre adaptação escolar. Vamos lá. E aí, para abrir esse assunto, né, vamos fazer aqui nosso bate-papo. Adaptação escolar. Tá aí uma coisa que esse ano eu vou ter que viver, Laura Onésima. A Maria vai para a escolinha, e aí é o que eu falei, né? Primeiro, ainda para mim, eu acho que é até um pouco mais fácil, porque eu conheço o corpo, né? Conheço as pessoas, mas como que é, né? Para a família não é um momento fácil, né? Você vai deixar ali, vai ser o primeiro contato, fora, às vezes fora a família mesmo, né? Que você vai deixar seu filho, quer dizer, seu bem mais precioso, às vezes uma criança, não no caso do Divino, que a gente ainda não tem creche, mas às vezes de 6 meses, mas um Divino 1 ano, né? É uma criança muito pequena. Como que faz essa adaptação? Como que a criança, como você consegue colocar essa criança para ela entender que ela vai separar mesmo dos pais e ela vai ter contato com alguém que ali ela nunca teve? Como que é esse processo? Penso que mais do que fundamental pensar como acontecem as adaptações, as mudanças na nossa vida como um todo. Toda mudança gera inicialmente um desconforto, um sentimento de angústia. Um primeiro passo nessa entrada das crianças na escola ou na readaptação da criança para um período ou para uma nova série. Os pais ficarem uma lupa no próprio coração e se entenderem como esse momento da criança de vocês está chegando para vocês. Como o coração de vocês, com toda a preocupação, com toda a expectativa, está, de certa forma, interferindo, influenciando, conduzindo esse processo, que não é só da criança em adaptação, mas é de toda uma família. Então, neste caso, penso que o primeiro passo é colocar essa lupa e entender como que colocar meu bem mais precioso na escola é para mim, porque como eu estou, conduz, direciona, influencia como a criança vai chegar nesse espaço, vai viver essa experiência tão fantástica que é o meio social, que é essa experiência escolar de troca, de soma. Esse é um primeiro passo. Legal. E aí, Onésimo, você acha que é importante também, independente da idade da criança, ela participar desse processo? Por exemplo, se é uma criança menor, às vezes, né, vai separar o material, vem cá, traz a criança junto, para que ela possa ajudar a colocar as etiquetinhas, separar o uniforme, ou até mesmo os adolescentes. Como que você vê esse processo, a criança ali dentro também, o jovem, como que é? Como que na sua visão de filósofo, que atende aí muita gente, conta pra gente um pouquinho mais. Eu acho importante essa fala da Laura, de que a família precisa preparar o coração para essa separação no primeiro momento, para esse desprendimento. E eu penso que é importante
a família coparticipar com o filho, né, com a filha desse momento, né, tá junto, e mostrando como as coisas funcionam e ajudando a dar os primeiros passos, né, confiando na instituição, confiando que é necessário nesse momento esse distanciamento para que os novos aprendizados sejam possíveis, né? Então, assim, levar esse novo humano, né, em desenvolvimento para a autonomia, né? Então, terão dores, terão dificuldades, terão tristezas, frustrações, e todas essas dificuldades vão ajudar na composição dessa identidade, né, na composição de um modo de ser. Então, mais do que evitar os problemas, é começar a própria família desenvolver habilidade para lidar com as questões diferentes ou com os problemas que aparecem, e ao mesmo tempo ajudar esse filho a ter habilidade para lidar com as diferenças, né? Então, eu penso que tem uma questão do cuidado, mas tem uma questão de que esse cuidado também deixar com que a criança viva suas experiências e aprenda com elas, e tenha como referência outras formas de lidar com as dores, com as dificuldades, com os problemas. A gente está num contexto onde a gente protege muito, onde a gente quer cuidar muito, e por trás dessa proteção tem algo, desse excesso de proteção, tem algo que desprotege e algo que arranca a autonomia, né? Então, é importante ter esse desprendimento no sentido de que essa criança em crescimento vai precisar aprender, vai precisar lidar com as próprias dores, com as próprias dificuldades, e a gente vai estar junto nesse processo. E foi muito legal que você falou essa questão da autonomia, da frustração. Eu chorei muito quando eu fui fazer a minha adaptação, a minha irmã também, e a minha mãe ficava na carteira junto com a minha irmã. Quer dizer, hoje, se a gente parar para pensar, não é uma atitude interessante, porque ela, né, lógico, há 50 anos, né, ela interfere. Isso, e outra coisa, né, a gente brinca, e eu já vi isso lá no Divino, né, às vezes eu vou ali, eu gosto muito de ver a classe do 1, que eles são pequenininhos ali, e eu já vi muita criança chega chorando, lógico, a professora, as assistentes acolhem, ficam ali, os pais saem, e é muito que brincam, né, você saiu, você virou as costas, a criança para de chorar. Tem isso também, não tem? E você ficar muito em cima da criança, você não dá liberdade para que ela possa lidar com essa frustração, entender como ela funciona. Fazer novas experiências, né? Novos encontros, né? Despertar outras emoções, né? Ouvir outras vozes, outros tipos de afago, outros tipos de chamada de atenção, né? Outras conexões, né? E isso desperta na criança uma curiosidade que encanta mais do que a dor de ter deixado a mãe, né? E isso é importante, faz parte da busca de saber, da adaptação, do crescimento, né? Sem dúvida. E é claro que nesse começo, independentemente da idade da criança, cada criança vai reagir de uma forma. Crianças vão chorar mais, outras crianças vão entrar pela escola e nem olham para trás para dar um tchauzinho. Aí a mãe fala, nossa, entrou, depois de 3, 4 semanas, isso pode mudar. É normal? Isso acontece é normal, mesmo? Acontece. A criança se dá conta de que aquela realidade que ali ela se encontra vai permanecer por toda uma vida. Existe uma esperança ali no começo de que no começo é uma coisa passageira, novo, né? É a descoberta, é a relação com o outro, é até encontrar esse adulto de referência num outro ambiente, até mesmo mudança de escola, não só os pequenininhos, mas é importante quando a criança chega na escola, chega no Divino, no caso, ela encontrar um adulto e com esse adulto se sentir seguro. Mas, em um determinado momento, de 3 a 4 semanas que a gente entende pela experiência ali do infantil, até mesmo fundamental 1, eles se dão conta de que aquilo vai permanecer, não vão mais ficar em casa, que é um ambiente com regras, com limites, com outras condutas. Com funcionamento próprio. Então, eles estranham e começam a resistir. Aí pode vir um choro da criança que fazia tchau para a mãe.
essa criança que entrava tranquilamente na escola, agora tá estranha, fala, não quero mais ir. Aí o papel do adulto fundamental para sustentar. Eu confio nesse ambiente, eu confio nesse local, aí você vai aprender, vai se maravilhar, vai crescer, vai se transformar. Então, essa figura do adulto para ser suporte nesse momento de oscilação é mais do que importante, fundamental, prioritária, para que a criança não se aproveite da situação, porque muitas vezes os pais falam, ele está chorando, vou mantê-lo hoje em casa. Não, sustentem. Seja uma segurança que essa criança precisa quando ela se sentir confusa. Eu acho importante, né, quando a Laura fala da adaptação e de que cada criança é uma criança, eu acho que o maior desafio para os pais, sobretudo os educadores, ter uma experiência nesse sentido é abrir mão dos modelos, né? Porque para adaptar bem tem que ser assim, né? Se está dessa forma não está adaptando, né? Mas cada um tem uma história, cada um tem um modo de se afetar com aquilo que vê, né? Com aquilo que cada um vai ter o seu processo. Vai ter o seu processo. Então, assim, é entendendo esse processo e, sobretudo, entendendo que a própria criança ela vai dando dicas da maneira como aquilo que chega até ela vai ser bom ou não, vai ser melhor ou não, né? E esse olhar atento, né, que a gente lá no Divino conhece bastante como acolhimento, né, é fundamental, né? Porque é olhar para o outro da forma como ele se manifesta, né? Porque a própria criança vai dando sinais da própria potência, daquilo que ela pode, daquilo que ela é boa, daquilo que ela consegue desenvolver, assim como vai dando sinais também daquilo que não agrada tanto, que não é bom. E aí o adulto, né, deve ser capaz de entender esses sinais, tanto os esses bons como os não tão... Né? E ampliar a potência, acho que essa é a ideia, e não formatar, né? Encaixar em modelos, né? Mas ampliar a potência. Deixar a criança mostrar isso mesmo que você está falando, sua potência. Para que ela seja plenamente ela, né? Quanto mais plenamente ela, melhor. Com certeza. E a gente falou muito de criança, mas Onésima, a gente também tem uma adaptação dos maiores, dos adolescentes, que às vezes têm uma transferência escolar por diversos motivos. A criança, ela chora, ela demonstra um pouco mais, né? Ela não tem mais tanta aquela questão... a criança, ela é mais natural. Agora, o adolescente, por exemplo, o adolescente, ele não vai chorar, né? Na maioria dos casos, ele não vai chorar. Mas ele também dá sinais de que alguma coisa para ele não está confortável. Como que os pais podem ajudar esse adolescente? Como eles podem identificar sinais de que esse adolescente precisa de ajuda nesse inserimento? Porque a gente acha, né? 10, 12 anos já tá grande, já tá, né? E consegue, para ele a adaptação vai ser tranquila, quando na verdade muitas vezes não é, né? O adolescente, ele já traz uma carga um pouco maior de vivência, né? Ele já tem algumas crenças, ele já entende que algumas coisas são para ele boas, ele já faz algumas escolhas, já estão verbalizados, né? Já tem uma certa tendência a gostar mais de determinados grupos, com certas tendências, né? A fazer as rejeições também daquilo que eles, né, que não estão dentro do próprio estilo, né, e coisa assim. Mas é importante olhar para o adolescente, que nem sempre ele fala, mas o comportamento diz muito, né? A maneira como silencia, o quanto fala, o quanto fica isolado. Hoje a gente precisa tomar bastante cuidado com o quarto, né? As coisas que acontecem no quarto, os acessos que tem, né, nas redes sociais, né? Internet, as conversas que tem, o quanto produz na escola, o quanto não produz, o quanto dá sinais de que está entendendo, que não está entendendo, as rejeições. Então, eu penso que a adaptação para o adolescente ela é um pouco mais até exigente nesse sentido, porque ele já tem voz, ele já tem fala, ele já tem compreensão, percepção e faz escolhas. E a gente precisa estar atento para conversar sobre o modo que ele já tem de compreender, de aceitar, de rejeitar, de querer impor, né, de se fechar, né? E as escolhas que eles fazem de grupos, né? Isso é muito importante. A gente acaba
conhecendo bastante a individualidade do adolescente por aqueles que ele se aproxima, os grupos de afinidade, né? Enfim, então acho que isso é importante. E você falou uma coisa muito importante, né, sobre o acolhimento no divino, né, e realmente isso é um diferencial que nós temos lá na escola, e eu acho que para as pessoas entenderem também que esse acolhimento ele acontece desde o infantil 1 até o ensino médio, né, a gente tem ali uma ferramenta de conversa com os pais, né, que é a Agenda Edu, mas também tem o SOI. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais esse trabalho que vocês fazem de acolhimento e que, lógico, entra nessa adaptação também, porque, né, tem essa questão que vocês estavam falando dos sinais que a criança, o adolescente, né, eles emitem e que vocês, às vezes, também conseguem perceber e aí existe uma conversa com os pais, né? Vocês são muito próximos das famílias, né, Laura, né, Onésimo? Nesse ponto, como é um processo natural, adaptação é natural e precisa ser. Então vai haver o choro, vai haver a resistência, vai haver um estranhamento, de novo essa angústia. Dores, dificuldades. Isso nós já esperamos que aconteça. Então o colégio já espera, os professores já estão preparados para lidar com isso. Então, para serem as figuras de referência, quando a criança chega, quando a criança demora um pouquinho mais para entrar. Então, não necessariamente a professora, porque a professora sobe com um grupo, um assistente, alguém que fica ali para, quando a criança aparecer no portão, ser recebida. Quando foge do tempo e intensidade, ou seja, quando uma criança demora muito para entrar de forma mais tranquila, de forma a entender esse processo, aí o SOI faz parte ali da situação, ela entra na jogada, o SOI entra na jogada para conseguir trazer recursos para que as famílias compreendam o funcionamento da criança ou mesmo o próprio funcionamento que está possivelmente interferindo ou não está contribuindo para que essa entrada aconteça de forma leve, saudável para essa criança. Então, o SOI faz esse acompanhamento, não só com ferramentas, mas uma visão ampliada da situação que muitas vezes os pais estão mergulhados, imersos. Não conseguem analisar, né, o que está acontecendo. Muitas vezes com estratégias práticas, então esse acompanhamento da criança, de organização do material, da mochila, da lancheira, com algo mais prático, estratégias mais práticas, mas, sobretudo, com um acolhimento emocional, para que, de forma mais tranquila, seja seguido o processo de adaptação da criança. Muito legal. E com os adolescentes também acontece isso, né, Onésimo? O Divino não olha só para a parte pedagógica, né? Na verdade, a gente tem um olhar do ser humano, né? Fala pra gente como é que também lá, o SOI também atua nessa questão mais aí com os mais velhos. O SOI, ele é um recurso a mais, né? A Laura bem disse, assim, os professores estão equipados e preparados para esse acolhimento, para perceber as diferenças, para perceber as mudanças, para perceber as inadequações, para perceber as manifestações que saltam aos olhos, né? E o SOI é um recurso tanto para o professor, né? Aumentar a sua condição de ajuda, recurso para o aluno para que ele tenha a possibilidade de expressão, né? Possibilidade de falar aquilo que nem sempre é possível na sala de aula, aquilo que nem sempre é possível com os professores naquele momento e às vezes que nem sempre é possível com os pais também, né? E então é recurso para o aluno nesse sentido, é recurso para o professor e é recurso para os pais também, né? Às vezes os pais têm dificuldade de entender, os pais têm dificuldade de perceber e mais, essa é uma fala que uma compreensão que a gente aprendeu tendo no colégio, que assim, aquele aluno que está no colégio, nós enxergamos como aluno, como uma pessoa que com as suas particularidades. E muitas vezes as manifestações desse aluno no colégio são bem diferentes das manifestações em casa. Então, muitas vezes, a troca de percepção que a gente pode fazer com os pais ajuda muito, porque algumas coisas que não se manifestam em casa... O pai fala, não, imagina, minha filha não faz isso em casa.
Existe mesmo isso, né? Eles têm atitudes seu filho diferentes. Em casa não faz isso, mas o nosso aluno aqui na escola faz isso e funciona dessa forma, né? E faz sentido, e tudo bem ter essa diferença. O que a gente precisa é desenvolver formas de lidar com essas diferenças de manifestação, né? Muito legal. É importante. Pessoal, a conversa tá muito boa, mas nós já estamos no fim. Agradeço vocês, mas vou pedir para vocês, Laura e Onésimo, se vocês precisassem dar uma dica aí para os pais que, Laura, você, né, mas aí para os pais que vão entrar agora com os filhos pela primeira vez, deixando numa escola lá no Divino, qual é a dica que você dá para esses pais? Primeira dica de ouro, confiem no colégio. Com toda certeza, é o colégio que vai amparar, vai cuidar com todos os recursos que já lá estão, e confiem na sua criança, na criança que ali se encontra, o jeitinho dela manifestar desconforto, angústia, felicidade, encantamento. Deixem ela ser ela. Acredito que essa é uma dica que contempla boa parte das outras dicas que seriam interessantes serem passadas por aqui. Obrigada, Laura, pela participação. Esperamos você mais vezes. E Onésimo, você. Aí vamos falar mais dos adolescentes. Transferência de escola, mudança de período. Como que essa família pode ajudar? E até mesmo como que, às vezes, a gente tem adolescentes aí que ouvem, como que ele pode se ajudar, né, nesse momento de transição? Na sequência dessa dica de ouro que a Laura nos traz, né, da confiança, né, eu penso que é super importante fazermos, todos nós, o exercício de abrir mão de expectativas, né? Quando a gente tem altas expectativas, a gente deixa de olhar para a realidade, a gente deixa de olhar para aquilo que é possível, para as potências. Então, ao invés de ter a expectativa lá na frente e sair correndo atrás dela, olhar para a criança, olhar para o adolescente, olhar para a pessoa, olhar para a realidade e ver que potências tem nessa realidade que podem ser desenvolvidas. É olhar para o hoje, olhar para o aqui, olhar para o agora, olhar para aquilo que é possível, né? Quando a gente está muito nas expectativas, né, a gente acaba deixando de compreender o real, né? E qualquer mudança, qualquer crescimento só acontece a partir da lida com o real. Então, e ter essa disponibilidade, né, e abertura para estar no real e ver como é que a gente pode crescer a partir daí, né? Então, acho que essa é uma dica importante. Onésimo, muito obrigada, que dica incrível de vocês dois, muito obrigada pela participação, com certeza foi um podcast que vai ajudar muitas famílias, digo que já vai me ajudar nesse momento de adaptação que a Maria vai entrar na escola, e tenho certeza que para minhas amigas, e você que está nos assistindo, nos ouvindo também, compartilhe com suas amigas, com seus amigos que estão aí com filhos em fase escolar e que podem estar passando por algum tipo de adaptação. Agradeço pela audiência, siga-nos na rede social, no Instagram, Divino Jundiaí, no podcast está no Spotify e no YouTube, Colégio Divino Salvador, no Spotify, Papo Divino. Espero você no próximo episódio.